Seja bem-vinda, Rainara. Olá! Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E você? Ótimo. Tranquilo. Que bom. Estamos bem, tranquilo. E isso é importante, né? Sim. Não quer ir só foto para cá. Tem hora que pega. Isso. Vamos começar a fazer assim. A palavra é sua. Rainara. A palavra é sua, Rainara. Então, eu sou a Rainara Luiz de Rigamonte, sou cristã, sou casada há mais de 14 anos, tenho 3 filhos, a Lara, o Arthur e a Manuela. Sou empresária desde os meus 15 anos, empreendedora, e no ramo de moda, varejo. Já empreendi em alguns outros segmentos. Nós já tivemos fábrica de chocolates, fazíamos do zero Olha que delícia! chocolate. Sim. Já trabalhamos nesse segmento também. Mas hoje, atualmente, nós estamos no varejo, com lojas, moda e calçados. E me tornei, o ano passado, escritora de um devocional para o ambiente Belo de livro. trabalho. Isso, eu entendo que hoje eu entendo. Obrigada. Hoje eu entendo que eu fiquei 19 anos escrevendo o livro e eu não sabia. E aconteceu, porque o livro, na verdade, ele é um reflexo do que eu faço nas minhas empresas. É como se tornasse palpável e pudesse levar para mais pessoas o que eu sempre fiz nas minhas empresas. E é isso. A minha primeira empresa fez agora, dia 15 de julho, 19 anos de existência, graças a Deus. Estamos aí para servir. Muito bem. Muito bem. Claro, sempre, né? E Sim. você, então, o livro é sua experiência. É sua experiência profissional. O livro é minha É experiência, isso mesmo? porque, Hernani, eu Aí vai contando sempre mais tive um para lado. nós, então. Conta mais para nós Tá, dessa experiência. tá bom. Enfim, eu comecei, como eu disse, com 15 anos. A minha mãe, ela foi como se fosse uma madrinha, porque ela tinha a empresa dela e ela resolveu trocar de ponto de imóvel na cidade e ela falou para mim, olha, vamos abrir uma empresa aqui para você, uma loja, para a gente não perder esse ponto aqui de comércio. E eu fiquei muito em dúvida, não sabia se eu queria ou não, pedi a Deus para me dar direção e aceitei o desafio. Na época, ela montou a empresa para mim, somou tudo e me deu a dívida para pagar. E aí eu dividi o valor, tinha que pagar ela todo mês. Na minha família, nós fomos criados assim. Meus pais, eles nunca deram nada, sabe? Sempre ensinaram para a gente o valor do trabalho. Então, eu falo que eu aprendi a trabalhar com eles mesmo. Meus pais me ensinaram o valor do trabalho. E aí a gente trabalhava e Isso é pagava, e às vezes eu isso pagava ela uma semana. Isso é muito digno, né? É muito Muito digno, digno. porque, na Trabalho verdade, é da dignidade. exatamente.
E eu pagava, às vezes eu pagava ela uma segunda-feira, numa quinta-feira eu já pegava emprestado de novo para conseguir segurar a onda, Sim. porque não é fácil administrar uma empresa e gerir tudo, ainda mais no começo, são muitas despesa fixa e tudo, e muito jovem também, eu muito jovem. Enfim, eu consegui, graças a Deus, e a gente sempre teve o hábito na empresa de fazer uma oração e uma leitura da Bíblia, assim, um versículo da Bíblia para começar o dia. E eu descobri nesse tempo agora do livro que, assim, eu acredito que se não for 90% das empresas do Brasil que tem esse hábito, tanto empresas grandes como empresas pequenas, independente do tamanho, mas as empresas têm esse hábito de fazer uma reflexão e uma oração, uma reza, para começar o dia ali do trabalho. E a gente sempre teve esse hábito. E nunca parei, mas eu sempre olhei, Hernani, os meus colaboradores, quando eu comecei com uma pessoa. Graças a Deus, hoje nós temos mais pessoas, já passaram muitas pessoas por nós. Mas eu sempre olhei os meus colaboradores como pessoas. É, eu nem gosto muito de usar esse título funcionário, eu prefiro usar colaboradores mesmo, porque se não fossem os nossos colaboradores, a gente não conseguia crescer e construir algo que realmente faça sentido. Ninguém constrói nada sozinho. E eu sempre olhei assim, por exemplo, eu tenho ali uma moça que é uma vendedora, mas ela vem de uma família que às vezes o pai e a mãe abandonaram, e essa menina tão jovem que chega ali na minha empresa e recebe a primeira oportunidade de emprego, ela que faz a despesa da casa e cuida dos irmãos. É, pessoas como uma mãe que às vezes tem um filho nas drogas e ela chega para trabalhar e precisa me entregar 8 horas de trabalho, sendo que ela não está aguentando lidar com a pressão da vida que ela está vivendo naquele momento. Ou às vezes agressão física mesmo, de violência doméstica. Às vezes uma colaboradora chega e ela passou por aquele tempo ali durante a noite com o agressor que fez mal, que bateu, que tudo, e não teve coragem de, de se posicionar. E recebendo essas pessoas desde muito jovem, eu comecei a perceber quão carente as pessoas são e estão precisando de uma palavra. Então, às vezes, as pessoas chegavam para trabalhar e eu olhava para o meu time assim e falava: hoje, meu time, se eles não receberem algo da parte de Deus mesmo, a gente não consegue sair do lugar. Quantas vezes nós, eu, você, todos que estão nos assistindo, a gente precisa acordar de manhã, tomar um café e ir para a luta, sendo que nós estamos passando por uma luta e precisando de ajuda para vencer os nossos problemas e desafios, sejam financeiros, sejam emocionais, sejam, enfim. Então, eu sempre tive esse hábito, às vezes, de chegar, liberar uma palavra, tirar um tempo, chamar a pessoa para uma conversa, é, falar daquilo que eu acredito e do que me move. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a receber das pessoas assim. Como eu te falei, a minha primeira empresa tem 19 anos, então já se passaram muitas pessoas pela loja e nas outras empresas também. E receber mensagens das pessoas dizendo: olha, hoje eu estou onde eu estou porque um dia eu trabalhei na sua empresa e você acreditou em mim. Hoje a minha vida está da forma que está porque eu trabalhei com você. Engraçado, Hernani, que hoje, vindo para cá, como eu tinha falado, eu estava em viagem, recebi um texto de uma pessoa que trabalha comigo, até de outra cidade, e ela falou: quando eu entrei aqui, eu era uma pessoa que não acreditava que eu poderia sonhar, que eu teria direito de sonhar. E hoje, trabalhando aqui, eu já conquistei várias coisas e oportunidades que
eu sou uma sonhadora agora. No texto, a moça me falando isso. Então, eu penso assim, esse é o meu propósito, de dizer para as pessoas, você vai conseguir, você pode, não importa o ambiente que você está, se você decidir, você vai conseguir. E aí, o livro, ele vem, o ano passado, eu tenho uma varanda na minha casa, bem grande, assim, que eu gosto muito de orar, de ler, de ter meu tempo com Deus, comigo mesmo naquela varanda. Ela é muito bom. E eu estava nesse tempo ali, fazendo meu momento de oração, de leitura, e eu tive uma visão do livro. Foi uma coisa muito linda, porque foi uma das maiores experiências que eu já tive até hoje, realmente com Deus. Porque era como se fosse um trailer de um filme, sabe? Que você vê tudo ao mesmo tempo e não sabe explicar. E eu via as pessoas falando comigo como foi bom trabalhar ali, como é bom, e, e vi assim, como é bom quando você explica, como é bom, obrigado por ter gastado tempo comigo, hoje a minha vida está assim. E eu vi o tamanho do livro, a cor da capa e a proposta. Porque, na verdade, se você reúne um time e começa a falar muito, ninguém presta atenção em nada. Se você lê um texto muito grande, as pessoas ficam dispersas, ainda mais no tempo de hoje, que tudo é muito rápido, tudo muito corrido. E o texto, Deus me deu o tamanho exato do texto. E eu não entendia, Hernani, por que, que o nome do livro era Devocional para o Ambiente de Trabalho. Porque eu pensava assim, tem que ser para a empresa, devocional para a empresa, porque eu tenho experiência com empresas. E eu, meu Mas hoje, Deus, hoje, hoje tem muita gente trabalhando em casa, né? Hoje tem muito, né? Hoje tem muita gente exatamente. trabalhando em casa, né? Eu Sim, trabalho e de aqui, remoto, né? pois é, e uma coisa muito interessante que aconteceu é que hoje o livro ele está sendo muito usado em escolas. Então, até por isso eu entendo por que ambiente de trabalho, porque eu recebi, há umas 2 semanas atrás, uma mensagem de uma supervisora do Espírito Santo, e ela me disse assim: eu estou te mandando essa mensagem para você saber que nós estamos usando o livro em 23 escolas do Espírito Santo. E um outro relato de uma diretora que me mandou mensagem também dizendo assim: o time chegava atrasado. E hoje o time não chega atrasado mais, porque as pessoas querem participar daquele momento, porque o momento inicial ele está fazendo a diferença no ambiente escolar. E eu falei, olha, obrigado por me contar, me dizer. Como eu te falei no início, eu recebi um vídeo ontem de uma empresa em Divinópolis, fazendo a leitura antes de começar, é até uma fábrica, todos reunidos ali, fazendo aquele momento. E eu fico muito feliz, porque eu só fiz o que Deus mandou. E é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que Ele me mandou fazer. E eu vejo os frutos, sabe? Assim, são muitas pessoas. Nós vendemos livro para mais de 15 estados do Brasil, algo que eu também não sei explicar, porque é só Deus mesmo que faz. E vendo, por exemplo, as pessoas falam assim: nossa, é muito bom porque é uma ferramenta sucinta, é muito bom porque a gente sempre procura algo para ler e não acha, porque é tudo muito grande. Mas o que que acontece? O livro, até estou com um aqui. O livro, eu trago para o livro o que eu vivo, o que eu vivi. E eu sei que se eu coloco algo muito grande, as pessoas não prestam atenção. O trabalhador ele chega para trabalhar, ele já quer produzir, ele já tem que render, ele já tem que correr atrás. E se é algo maçante, a pessoa não segue. Então, eu tenho assim visto pessoas, Hernani, que me procuram e falam assim: olha, eu não lia nada, mas agora eu leio todo dia. O que, que é isso como que você fez? Que Eu coisa leio um boa! livro. Assim eu falo: olha, é Deus, é Deus, é Deus. E é isso, sabe? A gente está aí
para levar essa palavra mesmo que gera vida. Por isso que faz diferença, porque ele gera vida na vida das pessoas. Esse é o propósito, sabe? Consegui explicar? Muito bom. Não conseguiu, mas é muito bom também as pessoas entenderem que você também é uma empresária. Né? Você conhece Sim. a DCE? Eu frequento lá. Né? Então, eu frequento a DCE. Né? É sim. Interessante. A gente tem uma vez por mês café, né? Com a missa. Sim. É muito interessante. É muito. Eu hoje estou como presidente da associação e CDL da minha cidade. A nossa associação é mista, é associação comercial e CDL. E eu vejo assim, às vezes as pessoas elas têm muita resistência com o associativismo, mas a gente vê como é algo assim transformador para uma cidade, sabe? Eles brincavam comigo e falavam assim: você não sabe o que é, Rainara, mas quando você aprender, você não vai querer sair mais. E eu às vezes vou aos eventos e vejo assim 20 anos de associação, uma pessoa lá servindo 20 anos. Gente, 20 anos? Nossa, é muito! E eu vejo que eu aprendi a amar, porque a nossa cidade hoje, a minha cidade de Mantena, eu sou de Mantena, Minas Gerais, nós temos experimentado muito palpável a força do associativismo. Nós representamos na nossa associação 90% da frente trabalhista de Mantena. Então é muita coisa. E a gente luta para esse desenvolvimento saudável, sabe? Para esse crescimento sustentável e saudável de uma região, que a nossa região é uma região muito forte. Então a gente vê que pode fazer algo, sabe? Às vezes a gente fica muito preso com o nosso. A gente pensa assim, eu não tenho tempo, eu não posso gastar tempo com isso, porque o meu negócio, eu preciso cuidar do meu. Mas eu tenho aprendido muito quando a gente abre o leque, abre a mente para servir os outros, sabe? É algo transformador mesmo. Você vive coisas que é incrível. Eu fico apaixonada. Hoje eu falo, eu sou associativista e bairrista, não tem jeito. Mas para mim o associativismo que assim, mostrar para a gente que tem que fazer em conjunto, unidos. Sim. Né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Ontem eu fui num evento pela manhã da Federa Minas, uma associação comercial de Belo Horizonte, excelente. Nós tivemos várias ideias. Sim. E aquele evento também lá das mulheres, lá das Montes Claros, excelente também. Ontem também elogiei ela gostou demais. É muito bom, muito agradável. A gente conhece tanta gente. O que você acha agora com o livro pronto? O que ele mudou na sua vida? Vê se eu entendi a pergunta. Com o livro pronto, o que mudou a minha vida? O que mudou na sua vida Eu não entendi a pergunta. Mas não tinha nada escrito. Agora tem uma coisa escrita. Agora tem uma coisa escrita que vai. Você não sabe nem de onde é que está indo. Né? Exatamente. É verdade? E aí? É verdade. Olha, eu tenho visto que eu preciso avançar, sabe? Na verdade, nós já estamos, até te convidar e convidar a todos também, nós vamos lançar o livro do ano que vem, agora dia 12 de setembro, o Devocional para o Ambiente de Trabalho, volume 2.
no dia 12 de setembro, aqui na minha cidade. Porque esse aqui, Hernani, eu lancei ele em São Paulo, em Campinas, dia Levanta 21 mais de para as pessoas dezembro do verem. ano passado. Levanta mais para as pessoas verem. É, Levanta para as pessoas verem. esse, Aí, esse foi lançado em Campinas, São Paulo, e agora eu vou lançar, e o meu esposo é coautor desse aqui. E no nosso agora de 2026, nós vamos lançar juntos, porque ele também é autor. O que que acontece? A gente começou a escrever junto, na verdade, a gente. É como eu falo, eu não lembro se eu te contei isso aquele dia, que foi bem rápido quando a gente se conheceu. Mas eu venho escrevendo esse livro sem saber há 19 anos. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir e pego frases, sabe? Assim, eu tenho um grupo aqui no meu telefone que é eu e eu. Eu peguei uma frase que alguém falou, eu anoto um texto, alguma coisa assim. E eu tenho muitas anotações, muitos cadernos, muitas. E o que que acontece? Quando comecei a escrever esse aqui, eu falava assim, Deus, não tem como eu dar conta de escrever um negócio desse. São 365 dias, eu tenho 3 filhos pequenos que precisam de mim, tenho as empresas, tenho meu marido, como que eu vou fazer? Que horas que eu vou escrever isso? E aí eu comecei a acordar 4 horas da manhã. É interessante porque às vezes as pessoas, né, a gente fala assim, nossa, já enviamos para 15 estados do Brasil, mas a pessoa não sabe o que que a gente passou, né, Hernani? E eu acordava 4 horas da é manhã e verdade. falava assim, é agora, vamos para cima. E Deus falava para mim assim, isso me marca muito mesmo. Deus falava para mim assim, minha filha, não se preocupe, porque você já tem tudo escrito. E eu não entendia. E eu falava, Senhor, me ajuda. E Deus falava para mim, minha filha, não se preocupe, você já tem tudo escrito. E eu me lembrei, falei, são os meus cadernos. São os meus cadernos. E é muito lindo, porque, por exemplo, o mês de abril é um mês muito forte para mim, de uma passagem muito forte que está em Reis, que fala sobre cavar poços, que é uma história assim da Bíblia que conta que o exército de Israel ficou sem mantimento e sem água. E eles foram procurar uma direção de Deus e Deus diz para eles assim: cavem poços. Senhor, o Senhor é o dono da chuva, o Senhor está mandando a gente cavar poço no meio do deserto, com sede, com fome. E Deus diz: cavem poços, porque eu, o Senhor, vou enchê-los de água. E Deus tem uns negócios assim, né, para ensinar a gente. E essa passagem ela é muito forte na minha vida, porque em um determinado tempo da empresa mesmo, eu tive essa direção. Eu falava: olha, eu preciso cavar, porque mesmo que eu não esteja vendo nada, eu vou cavar, porque eu sei que o Senhor vai encher de água. E a Bíblia conta que eles obedeceram sem reclamar, que é uma chave, porque nós temos um hábito terrível de reclamação. A gente reclama à toa, e reclamação é atraso de vida. E eles não reclamam, eles apenas obedecem. E quando eles cavam os poços, o que que Deus faz no amanhecer? Ele enche os poços de água. E a Bíblia diz que ele não enche com chuva e nem quando a gente cava um poço, naturalmente nós vamos encontrar água. Não é isso que acontece. Deus manda a água de uma forma sobrenatural. E ele enche os poços. E quando ele enche os poços, o que que acontece? O exército bebe a água, se hidrata e fica pronto para o combate. Quando o exército inimigo chega nas montanhas, ele vê o sol batendo na água e imagina que é sangue. E aí eles falam assim: ah, eles brigaram entre si e estão mortos. Vamos lá. Mas era uma emboscada que o próprio Deus tinha preparado para o exército inimigo. Quando eles chegam naquele lugar, o exército de Israel estava pronto para a guerra. E a Bíblia diz que eles lutam, que eles vencem a guerra e que eles levam todos os despojos que aquele exército inimigo vinha
ganhando de vários outros reinos. Então, o mês de abril é isso. Agora nós vamos começar o setembro agora. O setembro vai falar muito sobre milagre, milagre, milagre. Quando que nós não precisamos de um milagre? Às vezes a nossa vida está ótima. Uau, que bom. Mas sempre tem alguma coisa. Ou alguém da família com uma doença, ou a gente passando por uma doença, ou algo acontecendo. E a gente que é mãe, igual eu sou mãe, se um filho tá mal, a gente quer pegar, sabe, a doença do filho e trazer pra gente, porque a gente sofre junto. Então, o mês de setembro, ele vai lembrar as pessoas ainda que Deus ainda faz milagres, que ele faz milagres. E falando sobre o livro, Hernani, eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que esse livro, ele é um convite para que Jesus se faça presente no ambiente. Por quê? Onde Jesus chegou, onde ele chega, o que ele faz? Ele transforma o ambiente. Então, esse é o propósito do livro. Ele chega como um convite para a empresa, para a escola, para aquela pessoa que trabalha no escritório, que ele vai chegar ali para trabalhar, ele vai fazer a leitura antes, ele vai começar o dia dele de uma forma diferente. Eu tenho pessoas que me relatam assim, empresas de mais de 300 colaboradores, que eles têm o hábito, sabe? O que mudou na empresa? Até questão de quando tem mais gente trabalhando, as questões pessoais atingem mais. Questão de relacionamento, não é fácil. Até isso melhora, Sim. porque as pessoas começam a ter uma visão diferente, começam a tratar a outra de uma forma diferente, e as coisas vão acontecendo. E é por isso que eu não tinha a ideia, Enane, de fazer outro livro, porque Deus tinha me dado só esse aqui, sabe? Deus me deu esse, pronto, obedeci, tá tudo certo. Não vou fazer mais nada, eu vou cuidar da minha vida e vou, pronto. Mas as pessoas começaram a me perguntar sobre o livro do ano que vem. E eu não tinha livro do ano que vem. Livro do ano que vem? Não sei. Eu fui falar para Deus, falei, Deus, socorro! O povo me liga, o povo me manda mensagem, o povo vai na empresa e fala, estou esperando o meu livro do ano que vem. Aí eu, não tenho livro do ano que vem. E eu, Hernani, vou te confessar uma coisa que eu não falei Então, para ninguém. todo ano agora. Aí eu falei, e assim, olha só, a minha mente. Eu pensei, esse aqui ele não tem datas. Pode olhar que ele não tem data, ele só tem as datas do mês Sim. mesmo. Então, esse aqui tá tudo certo, vai dar para usar todo ano. Só que não é bem assim. Não é o que a gente quer, é o que Deus quer. E eu fui falar para Deus, falei, Deus, tem um monte de gente pedindo livro, eu não tenho livro, eu sei que o daqui o Senhor mandou eu fazer, eu obedeci. E eu tenho um quarto lá em casa também. Eu sou uma pessoa, Hernani, assim. Eu colo papel para todo lado. Eu acho uma frase, escrevo, colo na minha parede. E para eu me lembrar do que eu acredito também, sabe? E perseverar naquilo. E aí Deus falou para mim assim: olha para o lado, porque você já tem o livro do ano que vem. E assim, o livro tá lindo, 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 sabe? Não tem, dá vontade de chorar. Porque eu queria muito que você viesse aqui, mantendo no lançamento, dia 12 de setembro. Quem Já pensou dera. que chique? Vamos ver, não sei se eu consigo, não. Vamos ver. Que bom. Vamos ver, né? A cada Tá ano bem. tem um livro, é isso? A cada ano tem um Olha, novo livro? Enane, o que eu posso te dizer e dizer para todos é que o do ano que vem tá pronto. Agora, eu Tá bom. vou seguindo assim, sabe? Para Porque não 27 pode. você não sabe. Para 27 você não Não sabe. Não sei, eu não sei. Porque, na verdade, quando você vê o livro do ano que vem, você vai Ótimo. entender. É, é como que Deus faz mesmo, sabe? Não tem como explicar.
Então, eu estou aqui para obedecer e fazer o que eu puder fazer. Nós A já minha passamos do parte. tempo, nós já Ah, passamos, nós já passamos do tempo, nós já passamos do tempo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem. ai, vamos deixar então, ué. Posso deixar do dia de hoje? Do livro? Pode. Então, vou deixar, então, É dia bom que você mostre 29, certo? um conteúdo do livro, né? É bem sucinto, Leia para estratégico e nós. pontual. Sim. Vou ler aqui para vocês, então, o dia de hoje. O Pai que dá sabedoria para liderar, pois o Senhor dá sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. Liderar, seja em casa ou no trabalho, exige sabedoria. Nem sempre sabemos como tomar as melhores decisões ou como lidar com os desafios, mas Deus está disposto a nos guiar em cada passo. Busque a sabedoria que vem do Pai para liderar com justiça, equilíbrio e amor. Ele o ajudará a tomar decisões que edifiquem e inspirem os que estão ao seu redor. Pare e pense. Como você pode buscar a sabedoria de Deus para liderar com mais confiança e impacto? E hoje é o dia do corretor de imóveis e dia do psicólogo. O livro, ele tem todos os dias que são relacionados às datas das profissões, ele tem as datas, então você fica sabendo aqui direitinho as datas. Ótimo. Querida, obrigado. Obrigado. Eu que E eu quero agradeço. ver eu quero ver o novo livro. O convite está feito. Nós vamos promover fazer um lançamento aqui. Olha, Quem eu sabe? vou com o maior prazer. Isso aí. Muito Tá, obrigada. ótimo, então. Quem Tá se bom? interessar em adquirir o livro, pode entrar no Olha, meu eu que Instagram. Eu agradeço. tenho um link lá na bio, tá? É só pedir, nós entregamos para todo o Tá bom. Brasil, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer te conhecer, Nani. Que Deus abençoe você, sua trajetória, sua família, todas as pessoas que te cercam. Muito obrigada por essa oportunidade tão maravilhosa. Obrigado, viu? E muito sucesso aí nesse trabalho seu, muito importante. Nós tivemos aí com a Rainara essa nova escritora que tem um propósito muito interessante e que já ajuda as pessoas, né? E está ajudando até gente que não conhece. Então é muito importante esse trabalho. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.